Então, na aula passada, no vídeo passado, nós discutimos a equação de Euler e nós conseguimos chegar nessa equação que descreve a trajetória ótima de consumo dessa economia. Então, está aqui a equação de Euler que nós conseguimos no vídeo passado. Nessa aula, nós vamos começar discutindo o estado estacionário. E aí nós vamos usar a equação de Euler e a regra de desenvolvimento do capital para caracterizar o estado estacionário dessa economia. Então, primeira definição. Agora, como nós estamos trabalhando com duas variáveis, CT e KT, nós temos que definir o estado estacionário para as duas. Então, as nossas duas variáveis de interesse, consumo e capital, estão parados no tempo. Ou seja, CT mais 1 igual a CT igual a CSS, KT mais 1 igual a KT igual a KSS. Para encontrar CSS e KSS, basta impor esse estado estacionário na equação de Euler. Você já vai conseguir o estoque de capital. Aí para o resto você usa as outras equações. Então, impondo na equação de Euler, aquela equação que a gente tinha acabado de ver, aqui onde tinha CT mais 1 fica CSS, aqui onde tinha CT fica CSS, aqui onde tinha KT mais 1 vai ficar KSS. Esse U' vai embora com esse U', e daí é só resolver para KSS de acordo com essa expressão aqui. Então, o estoque de capital no estado estacionário vai ser de tal forma que f' de KSS seja igual a 1 mais eta sobre beta mais 1 menos delta. Então esse é o estado estacionário para o estoque de capital. Se você quiser o consumo também, você vai lá na restrição de recursos, impõe o estado estacionário, né? Então você tinha, tá aqui a restrição, aqui era CT, KT, KT, KT mais 1, fica tudo assim, e aí vai dar f de KSS, menos eta mais delta KSS. Aqui fica o f de KSS, 1 menos delta menos 1 menos eta, botando em evidência, fica esse o termo. Então nós temos agora o consumo e o consumo e o capital no estado estacionário. É fácil ver que o investimento vai ser esse cara aqui, eta mais delta KSS, já que o consumo é essa diferença, o investimento é quem sai do produto, né? Quer dizer, o produto ele é consumo ou investimento. Mas você consegue obter todas as variáveis que você esteja interessado. Note que desde que sejam respeitadas propriedades de curvatura que garantam a existência de solução e etc., e eu insisto aqui nesse curso, essas propriedades sempre serão obedecidas, a não ser em casos muito especiais, e eu vou falar quando for o caso. Então, desde que não tenha problema aí de continuidade, de curvatura e coisa parecida, a função U, a função Uzinho que nós vamos trabalhar, a função de utilidade instantânea, ela não afeta o estado estacionário. Então, você calcula o estoque de capital aqui, ela entraria nessa expressão, mas cancelou. Então, para calcular o consumo também não entra. Então, o estado estacionário da economia não depende da função U, desde que sejam obedecidas garantidas para as condições que garantam que aquele problema tem solução e coisa do tipo. Isso é importante, porque em várias aplicações nós estamos interessados em estado estacionário. Geralmente o pessoal de crescimento está muito interessado em estado estacionário. E aí não vale a pena ficar discutindo qual a forma funcional de U é mais adequada. Nós vamos discutir um pouquinho porque essa primeira parte do curso é flutuação, e para flutuação importa. Mas, se teu objetivo é estudar estado estacionário, em modelos dessa classe não faz muito sentido ficar discutindo a forma funcional de U, porque ela vai ser irrelevante para cálculo do estado estacionário. Outra propriedade importante do estado estacionário que nós definimos ali atrás pode ser observada se nós trocarmos o fator de desconto, aquele beta, por uma taxa de desconto. Então, o beta eu chamo de fator de desconto. Agora eu vou usar a taxa de desconto, que é muito usado, por exemplo, o pessoal de finanças trabalha muito com taxa de desconto, que é dada a relação entre o fator de desconto e a taxa de desconto é do tipo beta é igual a 1 sobre 1 mais φ. Então eu estou chamando isso aqui de taxa de desconto, isso aqui isso aqui é meu beta, e aí eu vou pensar em termos de taxa de desconto e não de beta, só porque fica mais interessante interpretar algumas coisas. Se eu fizer essa substituição, aquela restrição era a definição do estado estacionário, né? Está aqui. F' de KSS igual a 1 mais eta mais 1 menos beta, e no lugar de beta agora eu vou trabalhar com 1 sobre 1
mais aquele FII lá da taxa de desconto, aquele FII diferente. E aí vai ficar assim a condição, né? Esse cara sobe, fica 1 mais eta, 1 mais, 1 mais eta, 1 mais φ mais 1 menos delta. Essa expressão pode ser escrita dessa maneira, que é aproximadamente essa soma aqui, eta mais delta mais φ. Se vocês lembrarem lá do modelo de Solow, nós tínhamos a regra de ouro. A regra de ouro dizia que f' de k era eta mais delta. A nossa regra ótima, essa regra aqui é ótima. A regra de ouro, ela não é ótima, ela só garante o máximo de consumo no estado estacionário. Mas lá no modelo de Solow não tinha uma função utilidade, não tinha um agente fazendo escolha, então não dava para falar em termos de regra ótima, não tinha uma função de utilidade para permitir essa discussão. Agora tem. Eu cheguei nesse estado estacionário a partir de uma condição de primeira ordem, que é a equação de Euler. Eu impus o estado estacionário naquela condição. Então, esse nível de capital aqui do estado estacionário, ele é ótimo no sentido de que ele obedece àquela condição de primeira ordem. Ele está maximizando satisfação. A diferença entre esse f' de KSS e a regra de ouro, que é essa imposição aqui, né? Só tinha um GR lá, era a única diferença, mas é f' de K igual a eta mais delta. A diferença é exatamente a taxa de desconto. Então, essa taxa de desconto é quem vai fazer a diferença entre o estado estacionário, do modelo ótimo, e a regra de ouro. Se você não quiser fazer a aproximação que eu fiz, porque isso aqui é um termo muito pequeno, né? 5% de taxa de desconto. Taxa de desconto, geralmente, ela representa a taxa de juros real da economia. Se você botar 5%, é 0,05%. População, crescimento, 1%, 1 e pouco por cento, 0,01%. Quando você multiplica esses dois caras, é quase zero. Então, se você quiser bater pé de ficar com ele, pode ficar, não tem problema. Usa essa expressão em vez dessa, o raciocínio segue igual. Normalmente a gente aproxima, essa aqui é mais intuitiva. Mas, de novo, porque esse termo aqui, como eu disse, ele é muito pequenininho, ele vai para zero. Mas se você quiser trabalhar com a versão completa, não tem problema, segue igual. O que eu quero que você repare é o seguinte: se a taxa de desconto não for zero, a regra de ouro passa a ser igual ao estado estacionário. Ótimo. Então a regra de ouro seria ótima quando a taxa de desconto é zero. Faz sentido? Claro que faz sentido. Se você parar para pensar, a regra de ouro é maximizar o consumo no estado estacionário. É exatamente o cara que está preocupado tão somente com o futuro. Ele não desconta o tempo. Para ele é indiferente. Ele pode consumir hoje, como ele pode consumir daqui a 10 anos. Para ele, tanto faz. Então, para esse cara, o ótimo é jogar o maior consumo possível no estado estacionário, que ele vai ficar ali para sempre. Como a hipótese típica é que as pessoas são impacientes, há um grau de impaciência, essa regra de ouro ela deixa de ser ótima. Você está preocupado também com o presente, não só com o futuro. E qual é a diferença entre a regra de ouro e a regra ótima? É exatamente o quanto você se preocupa com o futuro, que é a taxa de desconto. Se você é uma pessoa que desconta muito o futuro, sua taxa de desconto é alta, a diferença vai ser mais acentuada. Se é pequenininha, a diferença vai ficar bem próxima. Então, é muito intuitivo que a diferença entre o estoque de capital ótimo, que resolve o problema de maximização, e o estoque de capital de regra de ouro, que maximiza consumo no futuro, seja dada exatamente pela taxa de desconto. Se você preferir usar essa expressão, continua valendo a mesma lógica, né? Esse cara zero, fica só o eta mais delta, que é a regra de ouro. É essa a ideia. Então, no modelo de escolha ótima é feita a hipótese que as pessoas valorizam mais o presente que o futuro. Isso força beta menor do que 1 ou φ maior do que 0. Ou o fator de desconto é menor do que 1, a taxa é maior do que 0. Essa hipótese, elas são equivalentes. Exatamente isso, como eu estava dizendo, é que justifica a diferença entre a regra de ouro e a regra ótima. Ou seja, quem valoriza o presente não vai ter uma regra de consumo que só olhe o futuro, como é o caso da regra de ouro. Você não está disposto a sacrificar tanto no presente para obter o futuro. Você abre mão de consumir um pouquinho no futuro para consumir um pouquinho mais no presente. É essa escolha presente-futuro. Quem vai governar é a taxa de desconto, ou o fator de desconto, tanto faz um ou outro, e é daí que vem a diferença da regra de ouro. A regra de ouro é aquele cara realmente muito zen, né? Ele só se preocupa com o futuro, ele não tem a ansiedade zero dele, inclusive para consumir.
Como eu já disse, o caso onde beta é 1, a taxa de desconto é 0, o valor ótimo do estado de capital no estado estacionário será igual ao valor proposto pela regra de ouro, passa a ser igual. Só tem uma má notícia, com esse caso. Se beta for 1, aquele fluxo de utilidade que a gente está somando, ele é infinito. Se eu achar o fluxo de utilidade, eu vou voltar aqui até achar o problema, porque vale a pena fazer essa discussão com cuidado. Então, é ruim ficar voltando, mas vamos aqui para o problema. Está aqui. Ora, uma das hipóteses para o modelo é que U é uma função limitada. Então esse cara aqui vai ser limitado, U de CT. Essa soma é infinita. Se esse cara é limitado e esse aqui é 1, essa soma aqui ela vai para infinito também. É como se eu estivesse somando o número infinitas vezes, não tem jeito de escapar. A única maneira dessa soma não ir para infinito é esse cara, beta t, está indo para 0. Porque aí vai compensar um outro e essa soma não dá mais infinito. Ela pode dar um certo valor positivo. É isso que é a chave para resolver esse problema. Porque se eu permito que essa soma seja infinita, não faz sentido falar de maximização. Eu vou ter comparar infinito com infinito. Vai dar sei lá, para uma sequência C qualquer isso dá infinito, para outra sequência C isso também dá infinito e eu estou querendo ver quem é maior. Não faz muito sentido. Então, esse produto aqui não pode ir para infinito e a hipótese que garante isso é beta menor do que 1, ou seja, as pessoas descontam tempo, ou seja, a taxa de desconto é maior que 0. Portanto, esse mundo onde as pessoas não se preocupam com o futuro e a regra de ouro passa a ser então uma regra ótima, ele pode existir ou não, isso é um problema de como é o mundo, como se comporta. As observações sugerem que não é bem assim, porque senão senão a taxa de juros seria 0 em todo lugar. Eu sei que a taxa de juros está caindo, real, mas não dá para dizer ainda que a taxa de juros real de longo prazo do mundo é 0. Talvez tenha outros fatores aí importantes, tem outras explicações para essa taxa de juros cair, mesmo com as pessoas descontando. Mas o fato é que a hipótese básica é de desconto e essa hipótese permite usar essas técnicas. Caso você queira trabalhar com beta igual a 1, talvez numa aplicação ambiental, por exemplo, onde essa discussão aparece muito forte, de você sacrificar muito consumo presente em nome do futuro, se quiser beta igual a 1, vai ter que trabalhar com outra classe de modelos, porque esses modelos aqui não vai dar certo, não vão funcionar bem. Claro, você queira trabalhar a questão com beta igual a 1. Tem outras classes de modelos que permitem, modelo de geração superposta, por exemplo, permite até que você tenha taxa de juros positiva com beta maior ou igual a 1. Mas aí é outra estrutura, outra argumentação. Nesse tipo de modelo, a hipótese que beta menor do que 1 é fundamental para a gente. A equação 2 estabelece uma dinâmica entre consumo e capital. A equação 1 também. Então o sistema que vai ser usado para resolver é esse daqui. Esse sistema agora vai nos perseguir por boa parte dessa unidade. Eu tenho que achar a sequência de consumo e de KT mais 1, eu tenho duas variáveis e tenho duas equações. Então eu vou andar em torno desse sisteminha. Mas eu tenho uma notícia ruim. Se você me der K0, eu continuo sem conseguir resolver esse sistema. Pode olhar, você me deu K0, eu daqui não consigo tirar K1 porque eu não tenho C, e daqui eu não consigo tirar C0 porque a equação não permite, né? Quer dizer, se aqui eu tivesse, mesmo que eu tivesse aqui o K0, eu não conseguia, porque eu teria C0 e C1. Então, eu continuo sem conseguir simular o sistema a partir de um ponto K0. Agora está mais claro por quê. Porque na realidade não é uma equação, são duas. Eu preciso de duas condições e eu não tenho uma condição para C0. É o que eu estava falando. Dado K0, o sistema acima não permite calcular as sequências de capital e consumo. Para isso seria necessário conhecer C0. Não temos essa informação. De novo, lá no modelo de solo, o mundo é mais simples porque nós temos essa informação. Como você tem uma regra de poupança é igual a sigma f de k, deu K0, eu tenho a poupança. Com a poupança é fácil achar o consumo. Então resolve o problema. Aqui eu não tenho essa regra, na realidade é isso que eu quero, é encontrar essa regra, essa relação entre consumo e capital, ou entre KT mais 1 e capital. Sem isso eu não vou para lugar nenhum. Você pode enxergar esse mesmo problema escrevendo CT como função de KT e KT mais 1
e substituindo na primeira. A equação ia ficar assim, não tem mais CT. Reparem agora que quando eu substituir as equações, eu agora tenho uma equação que vai em 3 períodos. Ela vai de KT, KT mais 1 e KT mais 2. De novo, fica claro que eu preciso de duas condições, ou condições iniciais, ou finais, ou de contorno. Eu não consigo resolver achar a solução, a sequência que resolve essa equação com só uma condição inicial. Eu precisaria de ter uma relação, nesse caso aqui, eu precisaria de ter uma relação entre KT mais 1 e KT. Se eu tivesse essa relação, problema resolvido. Se eu tivesse uma função de KT mais 1 como KT, aí você me dá K0, eu calcularia K1 a partir dessa função, mas que eu não tenho, e aí de posse de K0 e K1 eu encontraria o K2 resolvendo aqui. Mas eu não tenho essa relação. Então o que eu vou procurar nessa unidade é encontrar essa função. Dependendo de como você quiser modelar, aqui não tem certo e errado, tem conveniência. Nós vamos trabalhar com um sistema porque fica mais intuitivo em vários aspectos. Mas é uma questão de gosto. O que nós precisamos encontrar é uma função de CT em KT ou uma função de KT mais 1 em KT. Qualquer uma das duas coisas resolve minha vida. Na realidade, quando você acha um, você meio que acha o outro. Mas eu preciso de encontrar essa função que no momento eu não tenho. Enquanto eu não tiver uma relação entre CT e KT, ou uma relação entre KT mais 1 e KT, eu não consigo simular esse sistema, eu não consigo gerar séries artificiais com essa economia. Então, como eu estou falando, ela envolve 3 períodos de tempo. T mais 1, T mais 2, logo K0 sozinho não resolve. Então, essa questão é central aqui na nossa discussão. É por isso que eu estou fazendo o modelo condição só com consumo e poupança, não botei trabalho para não baldear a nossa discussão, para que nós possamos focar no que é o problema essencial desses modelos dinâmicos. É encontrar a relação entre o que nós vamos chamar mais na frente de variável de controle, aqui KT mais 1 e CT, e variável de estado, aqui KT. Encontrar essa relação é a mágica que nós estamos procurando. Nós temos que encontrar essa relação. Não serve qualquer relação. Não adianta chutar uma relação e ver o que dá. Depois nós vamos ver por quê. Não vai funcionar. Nós precisamos encontrar essa relação para poder simular esse modelo, né? Essa condição, essa relação. E falta, quando eu penso no modelo como uma equação dinâmica, falta uma condição para que seja possível resolver ou o sistema ou a equação, fica a teu gosto, é como eu digo, eles são equivalentes. Essa condição que falta, que seria uma segunda condição inicial, ou uma condição final, uma condição de contorno, tem várias, isso eu não vou entrar nessa discussão de sistemas dinâmicos, mas aqui no nosso modelo nós vamos encontrar essa condição, é o que nós chamamos de condição de transversalidade. Então a condição de transversalidade junto com K0 vai permitir resolver esse modelo. Mas ainda tem trabalho pela frente. Vamos falar da condição de transversalidade. Eu tinha falado dela lá no começo, pedi para vocês esperarem, chegou a vez dela. A grosso modo, a condição de transversalidade é uma condição de contorno, ela não é uma condição inicial, ela não vai me dar meu C0, né? A gente ainda precisa achar essa relação, que estabelece que a sequência de capital não é explosiva. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, a minha sequência de capital ela começa em K0, então é a minha condição inicial, e ela não explode. É minha outra condição. Ela não vai para infinito, ela vai para algum outro lugar que não seja infinito. Essa é a essência de uma condição de transversalidade. Para entender essa condição, e mais importante, entender que ela é ótima, e quando a gente discutir estabilidade do modelo, se não tiver claro que a condição de transversalidade é ótima, não fica claro a natureza do problema que nós estamos discutindo, então é muito importante acompanhar o raciocínio de que a condição de transversalidade não está aí só para garantir que o modelo vai convergir. Não é isso. Ela garante isso, mas ela tem uma lógica de otimalidade. Ela é uma condição ótima. Ela é uma solução. Ela faz parte da solução do modelo. Vamos entender isso? Eu vou pedir para você considerar inicialmente o problema do planejador central, que nós estamos discutindo nessa unidade, com um número finito de períodos. Então nós não vamos ter infinitos períodos dessa vez, vamos ter um número finito. Ou seja, eu botei um T maiúsculo aqui. O período agora não é 0 a infinito, é 0 a T maiúsculo. Então o problema tem essa forma
aqui. Para todos os períodos entre 0 e t-1, as condições de primeira ordem são a mesma que nós geramos para o modelo infinito. Vai ser sempre esse par de equações. Isso para todos os períodos entre 0 e t-1. No período t, nós vamos ter um problema. Ora, se eu estou no período t, não existe t+1. Não faz sentido falar em t+1. A programação termina em t. t+1, o mundo acaba, meteoro, apocalipse, o nome que vocês quiserem dar. Não tem, para esse cara, pelo menos, não tem sentido falar em t+1. Se não tem sentido falar em t+1, não tem sentido falar em f' de kt+1. Eu não quero ter capital depois do fim do mundo, não faz sentido. t+1, insisto, é apocalipse. Acabou o mundo. Ninguém vai querer, eu não quero, ou pelo menos assim, ou então eu vou morrer. É meu último dia sobre a Terra, eu não quero, não faz sentido eu ter capital em t+1. Então essa equação aqui, ela perde um pouco do sentido. Na realidade, é como se nesse último período minha solução fosse uma solução de canto. Eu simplesmente quero me livrar do capital que eu tenho, porque eu não vou poder carregar capital para o período seguinte. Então, aquela nossa situação ótima, aquela nossa condição ótima nesse período, nesse último período, não pode ser aplicada. Não faz sentido em falar em kt+1, porque o período kt+1 está fora do horizonte. Então, para kt+1, as condições são essas. Quem quer lembrar dessas condições, pega lá as condições de Kahn e Tucker, que é daí que sai, entendeu? É exatamente quando você não tem solução interior. As soluções elas vai ser esse par aqui para a equação. Beta, linha de CT igual a lambda T. Aqui tudo bem, velho conhecido, porque essa parte é a parte que não é dinâmica. Lambda T 1 mais zeta menor igual a zero. Essa é essa equação. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, valendo ainda lambda T kt+1. Eu tenho a impressão que faltou um kt aqui, tá? Depois eu vou checar isso com cuidado. Mas o que importa da condição é que ela tem que me dizer o seguinte: ou lambda é zero, ou k é zero. Não tem como não ser um dos dois. Então, ou lambda vai ser zero, ou k vai ser zero. Lambda, não se esqueça, é o preço sombra. Não é? Vocês viram lá em micro. Certamente viram, ainda mais quem fez com o Rodrigo, aí que viu mesmo que o Rodrigo adora discutir preço sombra. Lambda é o multiplicador da restrição, é o preço sombra do capital. O que minha restrição vai dizer é o seguinte: das duas, uma. Ou o capital é zero, porque você se livrou de todo o seu capital, você vai morrer no próximo período, ou o preço do capital é zero. É o caso, ninguém quer capital, o capital não vale mais nada, você não vai conseguir passar para frente porque o preço é zero. Um dos dois tem que acontecer, sai essa condição aqui como a condição na verdade, eu acho que vale essa condição junto com essa. Vale essa condição junto com essa, e essa daqui sai da condição de primeira ordem anterior. Eu acho que é isso mesmo, não está errado não. Então, aqui é importante da gente ter em mente essas duas coisas aqui, esse produto zero. 1 mais zeta é constante, então isso aqui não interessa muito. Juntando essas duas condições, eu tenho que beta t+1, o linha de CT mais 1, que é o lambda, né? Eu estou só limpando aqui, eu estou botando, onde tem lambda t, eu estou botando linha de CT, lambda t mais 1, linha de CT mais 1, beta t mais 1, então beta t mais 1, linha de CT mais 1, kt mais 1 mais zeta igual a zero, juntando essas duas condições. Como o meu programa é infinito, eu não vou olhar para essa condição, que seria uma condição ótima do modelo de vida de período finito. Eu vou tomar o limite quando t vai a infinito, né? O problema infinito como o limite do problema finito, e aí vai ficar com essa cara, onde eu tirei o t maiúsculo porque ele deixa de ter necessidade. Essa equação 3 é o que eu chamo de condição de transversalidade. Ela quer que o limite de beta, o linha de CT kt, seja igual a zero. Em outras palavras, o linha ela não explode, kt também não pode explodir, e aí como beta é entre 0 e 1, esse termo vai para zero e vai ser obedecida essa condição, desde que kt não seja uma sequência explosiva. Então, a condição de transversalidade, ela impõe que kt não é uma sequência explosiva, mas antes de tudo, ela é uma condição ótima. Em que sentido? Uma sequência de capital explosiva não seria ótimo. Agentes que maximizam utilidade não buscariam uma sequência de capital explosiva.
Com essa condição de transversalidade é possível resolver o sistema e encontrar a sequência ótima de capital e consumo. Porém, não é uma tarefa trivial. O que eu quero dizer é o seguinte, eu agora tenho aquele meu sistema com duas condições. Uma condição inicial, K0 dado, K0 tem um valor definido, e uma condição final, de contorno, o nome que vocês quiserem dar, que me diz que esse limite aqui tem que ser igual a zero. Com essas duas condições agora é possível resolver o problema. Eu já tenho as condições para resolver. Mas não é trivial. Como é que eu vou saber, dado um K0, se isso aqui é obedecido ou não? Eu teria que sair testando junto com as equações para chegar aqui. Mais ou menos isso que nós vamos fazer, mas nós não vamos fazer isso simulando, porque seria impossível, entendeu? E nós vamos ver em que sentido. Isso é impossível, talvez muito forte, mas a probabilidade de funcionar uma estratégia dessas, de ficar chutando o C0, essa probabilidade é zero. Isso dá para falar. Então não é uma boa estratégia. O que nós vamos ter que fazer é usar isso aqui, impor essa condição de que a sequência de capital não é explosiva, nós vamos ter que impor essa condição e daí nós vamos tirar qual o C que atende essa condição. Então, dado um K0, qual o C0 que é compatível com essa condição de transversalidade? É essa a nossa preocupação daqui adiante. Então, dado K0, precisamos encontrar um C0 ou um K1. Para quem prefere a equação ao sistema, vai para o K1, quem prefere o sistema, o C0, tal que as sequências Kt mais 1, T0 a infinito, Ct, T0 a infinito, obedeçam essa condição em 3, ou seja, não gerem essa trajetória explosiva. Essa é a nossa preocupação. Então, nós saímos de uma condição de primeira ordem, que é a equação de Euler, nós encontramos o estado estacionário, legal, estado estacionário, para pessoal de crescimento é isso, é estado estacionário, mas para resolver o problema, para simular esse modelo, para conseguir as séries ótimas, eu esbarrei num problema, faltava uma condição. Daí nós paramos para pensar sobre o problema e encontramos a condição de transversalidade como uma condição que faz parte da decisão ótima. A condição de transversalidade me ajuda a resolver o problema. Agora eu tenho que encontrar esse C0 ou esse K1 não sai diretamente da condição de transversalidade. Sai de lá, mas é direto. Se tiver confuso, só olhe o sistema original. Olhe o nosso sistema original. Cadê ele? É um sistema que vai nos perseguir por muito tempo. Bota a condição de transversalidade aqui, limite, quando t é infinito, de beta t, o linha de ct, kt vai a zero. Bota essa condição, eu te dou um K0, a condição está dada e resolve o problema. Você não vai conseguir, porque você vai ter K0, você vai olhar para cá, tem o K0, mas não tem K1 nem C1. Eu não tenho K1 nem C0. Venho para cá, não resolve o meu problema. Não tenho K1, não tenho C0, muito menos eu tenho C1. Olho para baixo. Não é trivial ver qual o C que obedece à terceira condição. Então, nós já temos como ter a solução, mas ela não é trivial. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir o caminho para chegar nessa solução. Obrigado pela atenção de vocês.